A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Jovens da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a Livraria do Povo Evangélico Brasileiro, onde você encontra livros evangélicos, bíblias, comentários bíblicos. Todo material evangélico você encontra na CPAD, que agora está no novo endereço, bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, ali na Doutor Fon, ali no Belenzinho. Também a livraria da Associação, no térreo do Templo Central da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E lógico, na Provix, a livraria do pastor Fernando, a livraria online, a Provix, você também pode fazer o seu pedido online da Bíblia, de livros evangélicos, e você vai receber no conforto da sua casa. Portanto, estamos estudando o quarto trimestre de 2022 da leitura da revista de jovens sobre a liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. E o comentarista desse trimestre é o pastor Elias Torralbo, diretor executivo da Faculdade Evangélica de São Paulo, a FAESP. Ele é mestre em teologia sistemática e é especialista em gestão escolar. E é também líder da Assembleia de Deus ali na cidade de Mogi das Cruzes, da nossa convenção, da nossa igreja. A lição número 10, 4 de dezembro de 2022, uma liderança chamada para restaurar. Antes de prosseguirmos, não esqueça de deixar o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas, para que elas também sejam abençoadas por Deus. Deixa aqui embaixo o seu comentário, o seu a paz do Senhor, seu glória a Deus, ou algum comentário sobre a lição que estamos estudando, e fazendo menção também do nosso Pix, que está aqui no rodapé, aqui embaixo, nos comentários em algum lugar, para que você também seja um ofertante desse trabalho que eu e o pastor Fernando e a nossa equipe estamos realizando, de ensinar a palavra de Deus. Então, aquilo que você sentir no seu coração, faça um Pix, nos ajude a manter essa obra. Vamos lá, lição 10, uma liderança então chamada para restaurar. O texto principal está em Ezequiel 37:10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Inclusive Ezequiel é o tema de adultos, da revista de adultos desse trimestre. Se você puder e quiser, vá até lá, entra aqui na playlist e assista às aulas de adultos também. Está sendo muito produtivo. Ao resumo da lição, Deus continua usando líderes que estejam comprometidos com Ele para a restauração do seu povo. Os objetivos desta lição: primeiro, explicar a visão do vale de ossos secos, capítulo 37 de Ezequiel, mostrar o caminho da restauração e saber que existe uma chamada para a restauração. Nós vamos, na introdução, no texto bíblico, melhor dizendo, vamos ler o texto de Ezequiel, muito famoso, Ezequiel 37, do 1 ao 14. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse:
profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Que coisa linda esse texto, né? Então, nessa lição, essa lição número 10, nós vamos estudar a liderança do profeta Ezequiel, pois ele foi uma pessoa importante no processo de restauração do seu povo. Tomaremos, por exemplo, como base a visão que ele teve de um vale de ossos secos. Veremos a necessidade que os líderes têm de reconhecerem quando é necessária uma restauração espiritual, moral e social. É preciso ter visão. O nosso objetivo é conclamar a igreja da atualidade a buscar a Deus em favor de uma restauração espiritual para esta geração. Esse é o objetivo desse trabalho que é feito com a nossa juventude, em todas as faixas etárias da escola dominical. Incentivar e conclamar a igreja a orar e a buscar a Deus por uma restauração espiritual desta geração. A visão do vale de ossos secos. Primeiro, compreendendo a visão, né? A explicação que Deus dá ao profeta a respeito da visão de um vale de ossos secos indica que se tratava de uma espécie de parábola. Ezequiel 37, 11 a 14. Era uma ilustração que estava sendo feita. Essa visão deve ser compreendida como uma ilustração do que foi prometido pelo Senhor no capítulo anterior, no capítulo 36. A restauração da terra, a prosperidade e uma renovação de vida, a semelhança da que Adão e Eva tiveram no Jardim do Éden. Isso daqui apontando assim,
fazendo um parênteses aqui para o milênio, né? Além da visão do vale de ossos secos, o capítulo 37 de Ezequiel registra a visão de 2 pedaços de madeira, e ambas têm o objetivo de apontar historicamente para a volta dos exilados do cativeiro babilônico e espiritualmente para a restauração do novo Israel como fruto da obra do Messias. Aqui em Ezequiel 36, do 15 ao 17, falando da unificação das 12 tribos em uma só, a nação de Israel restaurada em Cristo Jesus. Isso apontando principalmente, volto a repetir, para o milênio, pois Jesus veio há 2000 anos atrás e isso não aconteceu, tá? Porque o reino era para um tempo futuro. Mas se você quiser saber mais, eu te convido a assistir a aula dos adultos que trata sobre esse assunto. A mensagem da visão. Os ossos secos representavam os judeus no cativeiro. Ezequiel estava lá na Babilônia, lá no meio do povo. Representava os judeus, então, ali no cativeiro. Eles estavam separados e mortos. Separados dos que ficaram em Jerusalém. Separados alguns de família. E eles estavam mortos, porque o templo nesse momento já tinha sido destruído, então não tinha mais onde adorar a Deus. Contudo, temos um Deus que restaura, né? Que faz tudo novo, e embora Israel estivesse arruinado, o Senhor os conduziria de volta à sua terra, como evidência clara de uma restauração completa. Então, com o rei Ciro, quando ele dominou a Babilônia, ele autorizou o povo que estava em cativeiro a voltar para Jerusalém para reconstruir a cidade, para reconstruir o templo, tá? Falando da restauração completa. Então, por meio dessa visão que Ezequiel recebera, o Senhor mostrou a condição decadente na qual o povo se encontrava e o seu interesse em restaurá-lo. Então, Ezequiel viu a situação do povo e viu o desejo de Deus de restaurar aquele povo. A finalidade de Deus com a restauração do seu povo pode ser identificada em suas afirmações. E porei em vós o meu espírito, está falando do Espírito Santo, e vivereis, e vos porei na terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Ezequiel 37. O Espírito de Deus viria sobre o seu povo, trazendo uma nova vida, uma nova maneira de pensar e se comportar, e com ela a restauração, confirmando assim a soberania e a fidelidade divina. O grande problema ali era a infidelidade espiritual, a apostasia, a adoração de ídolos. Por isso que o povo foi levado para o cativeiro. Então agora Deus iria trazê-los, e o cativeiro era um tratamento de Deus para arrancar a idolatria do coração daquele povo, né? Isso é muito importante. Então a mensagem mostrando aqui a soberania e a fidelidade de Deus para com a nação de Israel. Número 3, lições deixadas à liderança. Quais são as lições que nós aprendemos aqui? Faziam parte do governo de Israel o rei, o sacerdote e o profeta. O profeta Ezequiel fazia parte da liderança do seu povo. Ezequiel era profeta, né? O quadro apresentado pelo Senhor ao profeta, a Ezequiel, era grave e era irreversível aos olhos humanos. Mas Deus mostra a Ezequiel e ao seu povo que para Deus, não há impossível, e que independente das condições de uma nação, ele é capaz de mudar tudo. Deus é capaz de mudar tudo. Se Deus quiser pegar o continente africano
e transformar nos países mais ricos do planeta Terra, ele faz, da noite para o dia, porque ele é Deus. Ele é capaz de mudar tudo, Deus é capaz de mudar tudo. Chama também a atenção que, além de sequíssimos os ossos, aqueles ossos estavam separados. E houve um ruído e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Ezequiel 37:7. Então, aqueles ossos, além de secos, eles estavam cada um num lugar diferente. Olha o milagre grandioso que Deus fez. Então, há muitas lições importantes no livro de Ezequiel, especialmente nesse capítulo 37, para aqueles que exercem liderança. Eu e você, professores, alunos de escola dominical, nós exercemos liderança. Então, vamos às lições. Uma dessas lições é o fato de que precisamos manter a nossa confiança em Deus em tempos difíceis. Precisamos confiar em Deus em tempos difíceis, de caos, pois Ele é poderoso para mudar qualquer cenário, por mais terrível que seja ou possa parecer. Deus, Ele é poderoso para mudar todas as coisas. Nós temos que confiar completamente em Deus. Outra lição importante que podemos extrair é a de que precisamos reconhecer a importância da unidade para uma liderança eficaz. A unidade, todos falando a mesma coisa, com o mesmo objetivo. O povo de Israel, por exemplo, estava destruído espiritual, econômica e socialmente. Eles estavam destruídos nessas três áreas. Mas o profeta, como líder, permaneceu fiel ao Senhor e não desistiu diante das adversidades do seu povo. Ele confiou no agir do Todo-Poderoso. Então nós temos que acreditar e fazer os nossos liderados acreditarem que para o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, não há nada impossível. Por que o povo foi punido com o cativeiro? Eu já dei um spoiler alguns minutos atrás, né? O povo foi punido porque não se arrependeu de seus pecados e não se voltou para o Senhor. O povo foi para o cativeiro porque o profeta pregou, Jeremias pregou, Ezequiel pregou e o povo não aceitava, o povo não se arrependia. Tá? Por isso que eles foram levados para o cativeiro. Número 2, o caminho da restauração. O tema dessa lição é uma liderança chamada para restaurar. Este é o papel do líder. Qual o caminho, então, que o líder deve trilhar para a restauração? Primeiro, reconhecer a necessidade de restauração. Deus conduziu o profeta a um vale de ossos secos, fazendo ciente da verdadeira condição de Israel. Então ele viu ali provavelmente um cemitério com vários ossos secos, para depois mostrar como se daria o processo de restauração. Então ele tinha que ver a realidade para poder ver o agir de Deus restaurando. Assim como a cura de uma doença começa pelo seu diagnóstico, a restauração começa quando se reconhece os erros, né? Quando se arrepende. Tá? Então é necessário saber onde é que está o erro. Como parte da liderança de seu povo, o profeta Ezequiel precisava conhecer a real situação dos israelitas. Como é triste quando um líder não consegue enxergar a condição em que se encontram os seus liderados. O líder sem visão, ele não vê o que está acontecendo com os seus liderados. Não adianta fingir que tudo está bem, quando na verdade não está. É preciso reconhecer os erros
e trilhar o caminho da restauração. Não se deve fechar os olhos para a realidade, não se deve mascarar. Precisamos reconhecer os erros e trilhar o caminho da restauração. Número 2, depender de Deus. Isso aqui é fundamental. O profeta Ezequiel foi surpreendido pela seguinte pergunta de Deus: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Ezequiel 37:3. O profeta respondeu dizendo: Senhor Jeová, tu o sabes. Ezequiel não era o dono da verdade. Ele falou: não, Senhor, o Senhor sabe. A resposta de Ezequiel reflete a sua visão a respeito de Deus, de si mesmo e de sua fé. Pois em vez de emitir uma opinião de qualquer natureza, ele afirma: Senhor Jeová, tu o sabes. Ele reconheceu que estava nas mãos de Deus. Tal resposta demonstra então que Ezequiel era consciente de sua incapacidade, não só de solucionar o problema, mas também de emitir qualquer opinião a respeito de uma situação tão difícil. Ele sabia que ele não tinha condições nem de resolver o problema e ele nem saberia qual opinião. Não, só Deus é que sabe. Tem coisas que somente Deus é que sabe. Como parte, então, integrante da liderança de seu povo, ele compreendeu que somente Deus seria capaz de apontar uma possível solução para o problema da nação. Então, depois da resposta do profeta, o que se vê no registro bíblico é a ação direta, autônoma e voluntária de Deus e do seu Espírito, agindo, confirmando que a restauração espiritual de um povo, ou mesmo de uma geração inteira, é obra exclusiva de Deus. Os homens são apenas instrumentos usados por Deus para que Deus consiga alcançar o seu objetivo. Então, uma nação, um povo, uma geração só pode ser transformada se Deus entrar em ação. E Deus é que sabe como fazer. Número 3, fazer a sua parte. Qual foi a participação de Ezequiel no processo de restauração do seu povo? Ele teve uma participação importante, apontando os erros e exortando-o a voltar para o Senhor. Ezequiel profetizou para o povo. O líder deve apresentar de modo reservado e, quando necessário, as falhas de seus liderados, não para maltratar ou humilhar ninguém, mas para a restauração, a fim de que voltem a fazer o que é certo. Tá? Precisamos orientar com amor para que haja uma restauração saudável. Ezequiel profetizou, ou seja, ele falou tudo o que o Senhor havia lhe ordenado. Profetizei como se me deu ordem. Versículo 7. O líder deve buscar a orientação divina para falar com seus liderados e dizer somente aquilo que Deus mandou. Um líder tem que falar somente aquilo que recebeu de Deus. Lembre-se de que o Senhor é sempre verdadeiro, justo e amoroso, mesmo quando estamos cometendo erros. Ezequiel então demonstrou humildade e dependência de Deus. Por isso, seu ministério enquanto profeta foi bem sucedido. Ezequiel, ele teve humildade e dependeu totalmente de Deus. Por isso, o seu trabalho, o seu ministério foi muito abençoado por Deus. Então, nós vimos aqui, nesse tópico, reconhecer a necessidade de restauração, saber qual é o problema, né? Depender de Deus completamente para
a solução desses problemas e fazer a nossa parte, entregar a mensagem que Deus tiver determinado, com amor, com humildade, né? E também com justiça. Quais são os principais passos em direção à tão necessária restauração espiritual? Você sabe de qual? Primeiro, é preciso reconhecer a necessidade e a dependência de Deus. A necessidade é saber qual é e depender de Deus para solucionar aquele problema. Nós vimos muito isso na vida de Salomão, na vida de Davi, mas eles dependiam completamente da orientação de Deus. Aqui embaixo tem a playlist, assista essas aulas, Salomão, Davi. É muito importante aprender com esses homens, liderança de Moisés, muito importante, tá? Tópico número 3, uma chamada à restauração. Uma geração a ser restaurada. A geração atual tem sido denominada de pós-moderna, uma geração em que os não crentes não acreditam mais em verdades absolutas. Os fenômenos da pós-modernidade têm levado as pessoas a buscarem o prazer a qualquer custo e ao relativismo ético e moral, que foi o tema da lição de adultos do trimestre passado, tá? Relativismo ético e moral, pós-modernidade, ateísmo e, enfim, toda essa coisa toda que estamos vivendo. Como resultado, que isso daí também tem se infiltrado na igreja, temos visto diversas mazelas na sociedade, entre elas a violência urbana crescendo cada dia mais. O divórcio foi banalizado, nós vimos isso no trimestre passado, na lição de adultos, destruindo muitas famílias e os relacionamentos estão adoecendo. Esses vários modelos de famílias, esses vários modelos de sexualidade, tudo fugindo do padrão bíblico. A semelhança do que Deus mostrou ao profeta Ezequiel, esta geração também carece de uma restauração espiritual. Estamos vivendo tempos trabalhosos, conforme disse Pedro e Paulo, e precisamos nos manter firmes naquilo que temos aprendido nas Sagradas Escrituras. Os que exercem liderança estão sendo desafiados a todo momento a se manterem fiéis a Deus. A Bíblia Sagrada é a nossa regra de vida e de prática, de fé e de prática. É o que está escrito na palavra de Deus, os princípios de Deus que nós seguimos. Então, toda a nossa liderança precisa estar comprometida em mostrar para esta geração, em buscar uma restauração espiritual para esta nossa geração também. Número 2, um alerta aos líderes. A exposição excessiva nas redes sociais são um desafio para a liderança atual. Muitos já não sabem mais o que significa vida privada, pois a todo momento estão expondo fotos e vídeos de sua família e de seus momentos mais reservados nas redes sociais. Não tem mais vida privada. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Podemos e devemos fazer uso das mídias, mas é preciso usá-las com sabedoria. O líder jamais deve expor seus sentimentos e sua vida pessoal nas redes sociais, e muito menos os seus liderados. Então, toma muito cuidado com a vida privada, com o que você faz dentro da sua casa, dentro da sua família. Não precisa colocar tudo no Facebook, no Instagram, por exemplo. Deus conta com líderes que, semelhantes a Ezequiel, se disponham a ser usados para a propagação e a busca
por uma restauração operada pelo Espírito de Deus, distante das mídias. As mídias, elas trazem vulnerabilidade para as pessoas. Deve-se tomar muito cuidado. Nós temos que buscar essa restauração com a ajuda do Espírito Santo para essa nova geração, para esta nossa geração. Número 3, um alerta aos maus líderes. Ezequiel, no capítulo 34, já devo ter falado, mas quero repetir, estamos estudando a lição de adultos no livro de Ezequiel. Então, tudo isso que estamos falando aqui está lá, é só você clicar aqui embaixo numa playlist ou procurar a playlist da lição de adultos da CPAD desse trimestre e assistir, que lá está muito mais bem detalhado. No capítulo 34 de Ezequiel, faz uma comparação importante, mostrando o contraste entre os maus e os bons pastores, líderes do seu povo. O profeta do Senhor revela que o mau pastor, o líder, não é somente egoísta, mas é também destrutivo. Além dele ir para o inferno, ele está levando os seus liderados, com os seus erros, para o inferno. Infelizmente, muitos estão destruindo vidas, pois estão ensinando falsas doutrinas e ideias que são totalmente contrárias às Escrituras Sagradas. Que Deus tenha misericórdia e continue levantando uma liderança que busque obedecê-lo em tudo. Procure observar se na sua igreja, onde você está, se a Bíblia Sagrada está sendo ensinada ou se estão distorcendo a Bíblia para ensinar heresias e mentiras, coisas que não estão escritas na Bíblia. Nós precisamos tomar cuidado. Então, você tem os bons e os maus pastores, os bons e os maus líderes. Os maus líderes são aqueles que ensinam coisas que não estão na Bíblia e não ensinam a Bíblia Sagrada. E eu e você precisamos tomar cuidado. Então, aqui está um alerta aos líderes e um alerta aos maus líderes, que vão pagar muito caro pelos seus erros que estão sendo ensinados. Então, aqui termina a lição 10, 4 de dezembro de 2022, uma liderança chamada para restaurar. Permitindo Deus, na próxima aula, nós vamos ver a liderança de Barnabé. Mas por hora, ficamos por aqui. Deus te abençoe e te guarde. Deixe os seus comentários. Não esqueça de deixar o seu gostei e consulte aqui o Pix e faça a sua oferta generosa para este trabalho evangelístico. Um abraço apertado. Deus te abençoe, você e toda a sua família. E até a próxima aula, se Deus quiser.